2. Ó, começar a falar de rediluições. Presta atenção, eu vou falar devagar. Não é fácil entender, mas é necessário. A rediluição, ela é um cálculo de medicamento, tá? O que é rediluir? No caso da farmacologia, é você pegar uma ampola, seja ela na forma líquida ou seja ela na forma liofilizada, tá? Qual que é a diferença da ampola da forma líquida para a forma liofilizada? A forma líquida, ela já é dada para você a miligramagem por ml, tá? Que isso é o necessário. Já a forma liofilizada, você tem que lembrar da regra da rediluição, da diluição primeiro, para depois você aplicar a rediluição. Então, são contextos diferentes. E agora a gente tem que pensar mesmo, abrir a mente para você poder entender, ok? Então, ó, isso daqui, vamos supor que seja um copo com sal, tá? Então, as partículas vermelhas, elas sejam aqui sal. Tem 1 colher de chá de sal em meio copo de água. Aí eu decido, né, acrescentar mais água nesse copo. Eu aumentei o volume. Eu aumento o volume do copo, mas as partículas de sal são a mesma, certo? O que eu fiz? Eu peguei o meio diluído, né? Então, a água com sal, que tinha a quantidade de 1 colher de chá, e aumentei o volume dela. Eu continuo com 1 colher de sal, mas o volume dela aumentou, tá? Eu mexo no volume, mas eu não altero a concentração. Deu para entender isso? Deu sim, Pro. Sim. Ok. Quem falou não? Quem não entendeu, gente? Porque, ó, a partir desse conceito é que a gente vai fazer a medicação, tá? Então, lembre-se disso. Quando eu vou aplicar a rediluição, eu não estou mexendo na concentração, eu estou mexendo no volume, ok? Então, ó, por que eu tenho que rediluir, né? A rediluição, ela é bastante utilizada, por exemplo, né, em medicamentos em neonatologia. Por isso que eu falo para vocês que profissionais que trabalham na neonatologia, eles são escassos e eles acabam ganhando um pouco mais. Por quê? Porque você tem que pensar para fazer qualquer medicamento. É tudo na base da rediluição, é tudo aplicado ali na base da calculadora. Pacientes, por exemplo, né, oncológicos que têm medicamentos aí fracionados, pacientes de pediatria, algumas drogas em UTI também que são fracionadas, que não pode ser dada inteira, a dose tem que ser fracionada, tá? Então, esses medicamentos, nesse caso, eles são, obrigatoriamente eu tenho que rediluir. A prescrição médica, né, ela geralmente possui aí doses calculadas com base no peso e na superfície do paciente, na superfície corpórea. Quando a gente recebe, por exemplo, né, uma ampola, nós adultos, se você for no médico hoje, o médico vai prescrever para você uma ampola, por exemplo, de dipirona EV ou uma ampola de dipirona intramuscular. Por quê? Porque ele considera uma base geral, são adultos, têm um peso acima de 50 quilos, então ele não precisa fracionar a dose. Mas quando ele pega uma criança ou quando ele pega, né, um pré-adolescente, ele reduz a dose do medicamento. Por quê? Porque o medicamento ele foi feito para um padrão adulto, não para um padrão infantil. Então, nesse caso, ele tem que calcular quanto que ele vai dar para o paciente, tá? Em pediatria, vocês vão ver que tem pediatra que calcula isso para você e ele fala assim, olha, desse medicamento você vai, né, dar, sei lá, 40 miligramas só. Então, você vai diluir para X, mas tem pediatras que não fazem isso, né? E neonatologia, geralmente, eles não fazem isso. Então, o que eles colocam? Eles falam assim, ó, você tem que dar, sei lá, 0,15 miligramas de um medicamento, né? Você tem que calcular a dose, como que você vai tirar isso da ampola. A rediluição, ela promove a segurança em aspirar dose muito, mas muito, gente, muito pequena. São doses, assim, que a gente tem que ter o máximo de atenção, é enxergar aquilo que você está fazendo. Então, ó, a rediluição segue um padrão, então, onde esse padrão primeiro fazemos a regra básica de 3, e verificamos a quantidade de medicamento a ser aspirada do frasco, se ela é viável e se ela é segura, né? Então, antes de rediluir o medicamento, eu vou aplicar a regra de 3 normal, a regra de 3 que a gente acabou de aplicar, por exemplo, na correção.
Então, eu vou aplicar aquela regra de 3. E depois eu vou, né, ver se essa dose final eu consigo aspirar ou não. Por exemplo, o que não é uma dose aspirável? É quando o número da quebrada ele é muito pequeno. Então, por exemplo, deu 0,25 miligramas, né, ou ml, ou deu 0,315 lá, 315 ml. Como que eu aspiro 0,315 ml, né, em uma seringa? Isso é impossível. Então, eu tenho que rediluir, tá? Descobrimos primeiro quantos miligramas ou gramas existe a cada 1 ml do medicamento, né? Aí a gente aplica a rediluição. Este 1 ml vai para 9 de água. Então, o que eu faço? Eu pego uma ampola, né? Aqui tá a garrafa d'água, então eu pego uma ampola, isso daqui é minha ampola, e nela primeiro eu vou descobrir quantas miligramas há por ml, certo? A partir do momento que eu descubro, eu vou lá e retiro apenas 1 ml. 1 ml desse medicamento. Eu não vou trabalhar com ele inteiro. Esqueço a minha ampola, deixo ela e vou lá e começo a usar agora a minha seringa, que é uma tesoura, mas seria uma seringa, tá? 1 ml aspirado na seringa, que eu vou reconstituir para 9 de água. O que eu fiz? Eu não mexi na concentração do medicamento, eu mexi no diluente. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Refazemos a conta então e você vai repetir esse processo, né, de 1 para 9 quantas vezes forem necessárias para você ter aí a precisão médica, ok? O que Pro, Oi. Vai ser sempre por para quê? 10 ml, é isso? Oi? Para 10 ml? Sempre vai ser 1 para 9, até você atingir 10 ml, Até tá? 10 ml, assim, tá bom, obrigada. Ok. Quem foi que perguntou? Era eu queria saber por que é 9, tipo, por que tem que alcançar 10? Não pode ser um número menor ou Porque maior? é um padrão, tá? Ah, sim. No caso, é um padrão. Se você quiser utilizar para menos, você pode, só que daí você vai ter um volume menor. Então, assim, qual que é a regra da rediluição? Não é você ter um volume viável, um volume que seja realmente aspirável e que te dê segurança. Então, se eu for rediluir, por exemplo, para uma quantidade menor, eu não estou rediluindo em quantidade suficiente para me dar margem de segurança. Então, o padrão sempre é para 9, tá? Entendi, Um de Pro. medicamento mais 9 de água, ok? O que a Tá gente bom, tem que obrigada. saber, então, antes da rediluição, né? A gente tem que saber que existem medicamentos que vêm diluídos, e esses medicamentos que vêm diluídos, né, eles vão te dar a miligramagem por ml, todos eles te dão a miligramagem por ml, então, nesse caso, para você trabalhar a rediluição é muito mais fácil. Você não precisa fazer a conta para saber quantos miligramas tem a cada 1 ml nesse frasco. Não, você vai utilizar a partir da miligramagem conhecida. Então, se eu virar para você e falar assim, ó, esse frasco aqui, ó, ele tem 250 miligramas para 10 ml. Ele tem 250 miligramas para 10 ml, mas ele não te deu a miligramagem para ml. Então, nesse caso, você teria que fazer uma regra de 3 para descobrir quanto tem cada 1 ml. Mas se eu virar para você e falar assim, olha, esse frasco aqui, ele tem 250 miligramas para 10 ml, mas a dosagem por ml é de 25 miligramas. Eu já estou pulando uma etapa, tá? Então, eu trabalho com a miligramagem conhecida. Já, né, no frasco de pó liofilizado, eu tenho um problema sério. Por quê? Porque eu preciso primeiro entender para quanto que eu vou diluir esse frasco. O pó liofilizado, ele tem regra, gente. Lembra disso, pelo amor de Nosso Senhor. Ele tem regra, tá? Se for para até 500, né, miligramas, eu vou diluir para 5, acima de 501 eu diluo para 10. Lembre-se do que eu falei, não interessa, né, se eu tenho que diluir para 5 ou para 10 quando o medicamento for intramuscular. Estou deixando isso bem claro. Medicamento intramuscular eu só posso diluir para o máximo de 5 ml. Eu não posso colocar para mais do que 5 ml. Ah, mas o frasco tem 2 gramas, professora. Eu vou colocar aqui, ele cabe aqui, gente, 10 ml, 20 ml, não sei quanto cabe nesse frasco, tá? Ele não tá me dizendo aqui. Mas aí você fala, eu vou diluir ele para 2 ml. Aí, gente, vocês me dão. Eu não posso parar aqui, mãe. Perdão. Tá. Eu tinha que dar medicamento pro meu cachorro, só que eu não consigo parar aqui a aula. Então, ó.
O que acaba acontecendo aqui, tá? Só para vocês poderem entender. Ai, isso daqui vai ficar gravado só por um desaforo. Oh, meu Deus, ainda vai subir pro YouTube. Então, ó, esses medicamentos que estão aqui em pó, né? Só para vocês entenderem, esses medicamentos que estão aqui em pó, eu não posso, de forma alguma, né? Quando for para intramuscular, diluir ele para cima de 5 ml. Mas quando for endovenoso, eu posso e eu tenho que seguir a regra. Então, essa daqui é a primeira regra, tá? Então, até 500 miligramas eu vou diluir por padrão, que é 5, e acima de 501 eu vou diluir para 10. Compreendido isso daqui? Ô, Pro, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Então, Claro. no caso, eu tenho 2 ampolas com 2 gramas, e a minha seringa é de 10. Eu vou pegar 2 gramas de um e 2 gramas de outro e vou diluir numa seringa de 10? É isso? Vai ficar 5 para Não. cada? Você vai injetar, né, nesse frasco 10 ml e no outro de 10 ml, e você também vai pegar uma seringa de 20. Caso você não tenha uma seringa de 20, você vai usar 2 seringas de 10. Ah, eu achei que eu poderia aspirar 5 de cada, contendo 2 gramas em cada ampola, e poder aspirar numa seringa de 10, ou seja, ia ficar 5 de cada. Só que com cada ampola com 2 gramas, tá Então, errado? aqui a gente tem um problema, né? Se você for pensar assim. Por quê? Porque no caso do medicamento, eu tô falando para você o seguinte: medicamentos até 2 gramas, eu tenho que rediluir. A regra, gente, ela diz uma coisa, que talvez eu nunca tenha falado para vocês, mas eu vou comentar agora. A cada 1000 miligramas eu teria que colocar 10 ml, certo? Então, essa ampola aqui, ó, de 2 gramas, eu vou diluir ela para 10, certo? Só que na hora de infundir no meu paciente, esse medicamento aqui, ele tem que ser rediluído para 20 ml. Por quê? Porque senão ele vai causar um mal-estar no meu paciente. Ok? Deu para entender isso? Ou ficou confuso? Pro, repete de Pro, novo para mim, por favor. Sim. eu acho que eu preciso que repita também. Ó, É, a regra na farmacologia é que a cada 1000 miligramas, você recomponha esse frasco, porque aqui a gente está falando de recomposição, né, poliofilizado, para 10 ml, ok? Então, cada 1000 miligramas eu vou recompor ele para 10 ml. Esse frasco aqui, eu não sei se ele cabe 20 ml, mas isso não quer dizer que na hora que eu for injetar no paciente, eu não redilua esse medicamento. Por quê? Porque se eu não rediluir, eu estou injetando no paciente o medicamento hiperconcentrado. Para o paciente não é bom. Então, por exemplo, o frasco aqui é de 2 gramas, certo? Ele tem 2 gramas. Então, quer dizer, eu vou diluir. Vamos supor que esse frasco aqui só caba 10 ml. A regra da recomposição diz que eu posso colocar acima de 501 10 ml para recompor. Mas na hora de fazer, eu tenho que rediluir. Porque a cada 1000 miligramas eu tenho que acrescentar 10 ml de água. Entenderam? agora eu entendi, Pro, agora eu entendi. Quem não entendeu Ô, ainda? Pro, Oi, só uma dúvida. Pro. fala primeiro, a Monique. Tá, é só uma dúvida, assim. Pode parecer meio besta, mas assim, eu não poderia pegar esse frasco de que era pra eu colocar 20 ml e, tipo, colocar num outro frasco que caiba 20 ml e colocar de uma vez os 20 ml? Não. Porque para você tirar esse frasco aqui, você vai ter que colocar 10 ml. O que muita gente faz, gente, vamos supor, por exemplo, com Rocefin, né? A ampola de Rocefin, ela tem 1 grama, né? Apesar que essa daqui, por exemplo, tem 2 gramas, tá? Mas geralmente o hospital ele compra de 1 grama. Então, o que acaba muitas vezes a gente fazendo? Eu tenho que injetar 2 gramas no paciente. Eu pego uma seringa de 20, aspiro 10 ml, recomponho o primeiro frasco, retiro o conteúdo e espeto, né, injetando aquele mesmo conteúdo no segundo frasco. Isso só com 10 ml. E depois, quando eu retiro, eu recomponho a seringa até 20 ml com mais 10 ml. Então, o que eu acabei fazendo? Eu usei 10 ml para recompor os 2 frascos, mas na hora de injetar, eu tive que rediluir o medicamento que foi recomposto. Então, nesse caso, eu teria que colocar mais 10 ml de água na seringa para poder formar 20, para poder injetar no paciente.
Aí, no caso, vai no sorinho, né, Pro? Pode ir no sorinho. Se for E no tem soro, acima de 501, certo? Ou não? O sorinho. como assim? Ele tem, tipo assim, o meu soro, certo? Eu vou injetar 20 nele. Ele tem um ml de água para essa quantidade ou não? Não tem nenhuma Não. regra sobre isso. Vamos lá, vamos deixar bem claro aqui. Quando que eu uso o soro? Quando o soro estiver prescrito, ok? Ah, sim. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, eu vou repetir até quando eu morrer. Quando vocês forem fazer estágio lá no quarteirão, né, vocês vão ver, acho que foi no quarteirão, foi no Serraria, não lembro qual foi o hospital, que o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem da sala de medicação, ele já está condicionado a colocar qualquer medicamento que for endovenoso dentro do soro. Gente, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, soro é prescrição médica. Se você pega um médico virado no capiroto, e o médico chega, por exemplo, ele prescreveu lá uma ampola de Dramin mais 10 ml de água, né? Aí todo mundo sabe que o Dramin ele queima quando entra na veia, mas por que o Dramin queima quando ele entra na veia? Porque você injeta rápido. Se você injetar o Dramin, né, mesmo ele reconstituído só numa seringa de 20, né, é só ele rediluído numa seringa de 20, porque tem 10 ml de Dramin e mais 10 ml de água, e você injetar ele vagarosamente, a pessoa não vai sentir nada, né? E você vai demorar 5 minutos para fazer isso. Não, o que eles colocam? Eles colocaram lá que o hospital adotou um padrão, que eu nunca vi isso, de colocar qualquer medicamento, por exemplo, em sorinho de 50, em sorinho de 100 ml e deixar correndo aberto. O que você está fazendo? Você está tendo gasto de material, você está gastando equipe, você está gastando soro, você está gastando seringa, você está gastando agulha. Se o médico não prescreveu soro, você não coloca em soro. Então você tem que ler a prescrição. Se a prescrição está dizendo para você, é para você pegar uma ampola de Dramin DL mais 10 de água e fazer lentamente, é isso que você vai fazer. Aí você pega um médico virado no giraia, né? E o médico entra dentro da sala de medicação e olha o paciente que ele acabou de prescrever, que era para fazer, né, em bolos o medicamento. E ele olha lá e tá correndo soro. Ele vai fazer só uma pergunta para você: quem prescreveu? Quem foi que prescreveu o soro? Ele não foi, porque o único prescritor que tem no hospital é o médico. E qual que é a sua linha de defesa? O que você vai usar na sua linha de defesa? Aí é padrão hospitalar. A primeira coisa que o hospital vai falar é que ele não impôs esse padrão porque ele não tem protocolo para isso, tá? Então, cuidado. Medicamento que só vai em soro, tem que estar prescrito. Fora isso, se está escrito EV, você vai fazer em bolos e você vai fazer diretamente na veia lentamente. No caso aqui do Rocefin, é o que eu tô falando para vocês, né? Ele tá aqui 2 gramas. 2 gramas, gente, não impede dele ser feito endovenoso, né? Lentamente em 20 ml de água. Mas se é um medicamento que ele é extremamente irritante, né? Que ele cause muita dor, aí sim vai, por exemplo, num soro, por exemplo, um Tramal, né? Um Plasil, às vezes, que dá a sensação de morte, sei lá, um antibiótico que seja específico, né? O médico ele coloca lá, administrar 2 ampolas em um soro. Nesse caso, se você for administrar esse medicamento num soro, você não precisa diluir para o padrão, você pode jogar 5 ml aqui, diluir, pegar esses 5 ml e jogar dentro do soro. Por quê? Porque o soro vai diluir o medicamento, né? Vai rediluir o medicamento. Então, você não precisa fazer isso. Vocês conseguiram compreender? Sim. Ô, Pro, só uma Sim. pergunta na prática. Eu colocaria 10 ml nessa ampola, e aí eu ia aspirar com uma seringa de 20, e aí com essa mesma seringa eu já puxava a água, já Isso, aspirava a água junto, é assim que funciona. e aí eu não preciso, tipo, mexer, nada. Não, você vai homogeneizar no próprio frasco, né? Vocês vão ter essa aula, gente, na escola. Eu acho que, não sei se a prefeitura de Diadema vai flexibilizar. A de São Paulo já voltou com as aulas, né? Eu não sei se a de Diadema vai voltar, porque o prefeito de Diadema é o capiroto, né? Eu não entendo esse prefeito, de verdade, é politicagem pura. Eu não sei se eles vão liberar, mas quando liberar, eu juro para vocês que eu dou essa aula. Eu peço para a coordenação para poder dar essa aula para vocês não irem para estágio totalmente cru, para vocês entenderem como que é feito, né, essa rediluição,
né? Porque assim, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o medicamento, o que que é um medicamento oleoso? O medicamento oleoso, por exemplo, quando ele entra na veia, ele queima. Mas se eu fizer ele devagar, ele não tem problema, é que nem um Buscopan. Se você pegar o Buscopan e você fazer ele lentamente, a pessoa não sente nada. Por que que uma pessoa começa a ter síncope, começa a desmaiar, tem batimento cardíaco, né, boca seca e aumento do batimento cardíaco? O medicamento ele vai dar porque ele é um medicamento que tem afinidade por músculo liso, tá? Então ele vai fazer isso, mas porque ele tem atropina, na verdade. Mas o Buscopan, se você fizer ele lentamente, o paciente ele sai de lá na boa. O problema é que a gente tem costume, eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou repetir. A gente trata paciente como um gado. Você já foi tomar medicamento numa sala de medicamento? O auxiliar ele nem olha para tua cara. Você entendeu? Você senta lá, ele fala, estica o braço. Se você perguntar para ele o que você vai tomar, ele fala, você deveria ter perguntado para o médico. Fala isso na minha presença. Você entendeu? Eu vou sair dali, eu vou fazer uma denúncia, não vai ser no hospital não, vai ser diretamente no Corém. E o Corém, gente, ele acata a denúncia. Isso vocês podem acreditar, tá? O Corém, ele vai atrás de cada denúncia que você fizer do profissional. Sabe por quê? Porque para ele não tá perdendo nada. Você entendeu? É a classe, talvez, de profissionais que mais cresce no Brasil na última década. Para ele é dinheiro. Você entendeu? Vocês não viram a facilidade que eles oneraram os cargos das pessoas que não fizeram, por exemplo, a dose da vacinação? Né? Às vezes o profissional está sendo gravado lá, ele entra. Eu não digo para vocês que todo mundo usa da maldade, não, tá? Mas às vezes tem profissional que ele está sendo gravado, ele fica ansioso, ele esquece realmente de apertar a injeção. Então, assim, todo mundo tá de olho em você, tá todo mundo olhando. Poxa, deixa você ir fazer a sua primeira injeção. Você vai ver o tanto que você vai tremer. E se a injeção não cair da sua mão, né? Você parece que você não sabe fazer o procedimento. Você tem aí a capacidade, mas você não consegue fazer, né? É aquele zóio gordo, o zóio de pombo em cima de você, como fala, tá? No caso aqui, só para poder vocês entenderem, quando o medicamento ele for para ser feito endovenoso, em bolos, né, lentamente, você pode fazer numa seringa. Você só tem que aplicar nesse caso aqui, né? Neste caso aqui, você só tem que aplicar a regra de primeiro recomposição, né? E depois a de rediluição para você poder. A rediluição aqui, gente, que eu tô falando, não é a rediluição que a gente vai aprender, tá? A rediluição aqui é você rediluir, né, para você deixar o medicamento menos concentrado para ter menos intercorrência, tá? É só isso. Pro, Oi. então deixa só ver se eu consegui visualizar o que eu tô pensando. Ok. Colocaria nesse frasco, por exemplo, eu injetaria 10 ml de um diluente Aham. dentro desse frasco e na hora que eu fosse injetar no paciente, eu aspiraria esses 10 ml numa seringa de 20 e depois mais 10 ml de um outro, do mesmo diluente. Exatamente. Ah, tá. E aí, Tá? no caso, quando intramuscular, então é uma outra forma. Isso. Se isso daqui fosse intramuscular, porque ele pode, aqui tá EV e M. Se isso daqui fosse Uhum, intramuscular, não importa a gramagem, o músculo ele não comporta mais do que 5 ml. Então, isso sim. daqui, obrigatoriamente, eu teria que diluir para 5 ml. E vou deixar claro também, tá? Para depois não ficar dúvidas. Eu só posso aplicar a regra da rediluição quando ela está prescrita, ok? Então, vamos lá. Se o médico prescrever uma Uou. ampola de... Pera só um minutinho. Se o médico prescrever uma ampola de Rocefin, né, mais 10 ml de água, é isso que eu vou fazer, uma ampola de Rocefin em 10 ml de água. Eu não vou acrescentar os 20 ml. Deu para entender isso? Sim. Isso é prescrição. Se ele não escrever, eu posso acrescentar, tá? Rediluir não vai fazer mal ao meu paciente, desde que ele não seja, né, um paciente renal crônico, tá? Se for um paciente renal crônico, o volume para ele é a morte, ok? Pode perguntar. Ô, Pro, só uma dúvida. Se for intramuscular e a gente diluir para 5 ml, o paciente não vai ter um mal-estar Não. pela dosagem ou não? Não, ele não tem, porque intramuscular é droga de depósito. Ela é absorvida lentamente, né? Aí por horas até ela ser distribuída corretamente totalmente na corrente sanguínea.
Entendi. Mas Rocefin no músculo dói pra caramba, tá, gente? Só pra avisar. Dói muito. Geralmente É quem pior que toma Profenide? é pior que Profenide. Jesus Cristo. Porque o Rocefin geralmente ele é utilizado para pacientes que têm aí alguma doença bacteriana, por exemplo, osteomielite, ou qualquer outro tipo de doença assim que precisa, né, de um antibiótico de largo espectro. Daí eles acabam utilizando aqui, porque mata tudo, pega tudo, né? Eles acabam utilizando esse tipo de medicamento, ok? Posso passar slide? Alguém tem mais dúvida? Não, pode passar. Pode passar. Ok. Agora a gente vai dar um nó na cabeça de você. Gente, eu juro que não é difícil, mas é para vocês pensarem, tá? Então, ó, aqui, ó, nos medicamentos diluídos, né? Como que eu vou descobrir quantas miligramagens ele tem por ml, né? Então, ó, lembre que o medicamento está em grama, né? E você quer descobrir miligrama. Então, você tem que transformar. A primeira coisa que você tem que fazer é transformar, né, o seu medicamento em grama em miligrama, tá? Então, se ele tem 2 gramas, eu vou multiplicar por 1000. Eu falo para vocês, gente, que é muito mais fácil você multiplicar por 1000 do que você dividir por 1000, tá? Então, faz a multiplicação para você ter a dosagem. Lembra, se ele tem 2.000 miligramas, quer dizer que ele vai ser diluído para 10 ml. É a nossa regra. Eu estou falando de recomposição, tá? Então, eu vou diluir esse medicamento. Estou recompondo ele, ok? É isso mesmo, recompor, diluir, diluir. Peraí, calma, que eu tô passada hoje, peraí. É isso mesmo, tá? Então, eu tô recompondo esse medicamento. Então, 2.000 vai para 10, tal que X miligramas vai estar para cada 1 ml. Quando eu faço a regra de 3, eu sei que 10 vezes X vai estar para 2.000, né? X vai estar para 2.000 dividido para 10. E deixa eu baixar aqui, cada ml desse medicamento agora eu sei que tem 200 miligramas. Se a dosagem do meu medicamento, por exemplo, para que eu aplico isso primeiro? Vamos supor que o médico ele prescreveu 0,80 miligramas. Deixa eu ver. Vamos supor que o médico ele prescreveu aí 20 miligramas de Rocefin. 20 miligramas de Rocefin. Eu preciso trabalhar com 10 ml, gente? Eu não preciso, tá? Eu vou trabalhar com a miligramagem conhecida. Então, eu sei que a ampola foi diluída para 10, né? Mas que cada 1 ml dessa ampola tem 200 miligramas. Então, no caso, se a prescrição fosse de 20 miligramas, o que eu faria? O que eu faria na conduta, né? 20 miligramas está para X, 200 miligramas está para 1 ml. E aí, eu faria a regra de 3, ok? Então, toda vez que a dosagem for muito pequena, você bateu o olho, o seu medicamento tem uma dosagem enorme, né? Mas a prescrição, ela tem uma dosagem que começa assim com 0, alguma coisa, ou a dosagem ela é muito relativa, ela é muito pequenininha ao que você tem costume de fazer, você tem que entender que você vai ter que aplicar, né? Se o medicamento já está diluído, primeiro a rediluição. Se o medicamento está em poliofilizado, primeiro a recomposição e depois, né, a rediluição, ok? Vamos lá. Rediluição no medicamento. Presta atenção agora. Por favor, quem tiver dúvida, deixa eu explicar primeiro e depois você me pergunta, ok? Vamos entender a rediluição. Eu tenho 500 miligramas em 5 ml. 5 ml, tá? Eu preciso, para aplicar a rediluição, descobrir quantas miligramas tem em 1 ml. Então, eu vou fazer primeiro a regra de 3, certo? 500 está para 5, 1 ml vai estar para X. X é igual a 100 miligramas por ml. Então, eu sei, né, que em 500 miligramas eu tenho 5 ml, só que cada 1 ml dessa solução tem 100 miligramas por ml. Vou aplicar a rediluição, eu vou usar 1 ml, ok? Então, ó, o que eu faço? Eu uso a dosagem conhecida, 100 miligramas por ml, e adiciono, né, 9 de água. Agora, quando eu adicionei 9 de água, eu vou ter 100 miligramas em 10 ml, ok? 100 miligramas em 10 ml.
Da onde que eu tirei isso? Primeiro eu fiz essa conta, descobri a miligramagem por ml. Vou usar na rediluição. Eu vou usar 1 ml da concentração conhecida e vou adicionar 9 de água, certo? Eu quero rediluir isso daqui. Eu quero rediluir porque ainda a dose está muito grande. O que eu posso fazer? Eu descubro quanto tem cada 1 ml dessa prescrição. Então, eu vou jogar 100 miligramas para 10, né? 1 ml para X. Quando eu faço isso, eu descubro agora que dessa solução que eu rediluí, eu tenho 10 miligramas em 1 ml, tá? 10 miligramas em 1 ml. 10 miligramas em 1 ml, eu vou rediluir para 9 de água. Agora, eu tenho 10 miligramas para 10 ml. Quando eu acrescento água, eu aumento o volume, mas eu não mexo na concentração. 10 miligramas em ml. Vamos supor que ainda essa dosagem está muito alta e eu preciso rediluir novamente, tá? Eu vou descobrir novamente quanto tem cada 1 ml dessa solução. Então, 10 miligramas vai estar para 10, tal que 1 ml estará para X. E isso daqui vai me dar a concentração de 1 miligrama a cada 1 ml, certo? 1 miligrama a cada 1 ml. Se eu recompor com água, eu vou ter 1 miligrama a cada 10 ml. Percebam, gente, que ó, eu tenho o frasco original, certo? Então, esse daqui, vamos supor que é meu frasco original. Fiz a conta, descobri a miligramagem. A partir do momento que eu descubro a miligramagem, que eu coloco isso daqui na minha seringa, eu esqueço o meu frasco original. A minha seringa, tá? Ela é agora o meu frasco padrão, certo? Se eu fizer a rediluição de novo, eu esqueço essa seringa e eu vou usar essa daqui. Se eu fizer a rediluição de novo, eu esqueço essa seringa e eu vou utilizar como padrão essa daqui. Entenderam? Sim. Volta aí, que eu não entendi, não. Sim, eu entendi. Quem não Ô, entendeu? Pro, Oi. Ai, meu joelho. Fala. eu só, antes de você reexplicar para quem perguntou, só queria tirar uma dúvida. Se eu tivesse um frasco grande, bem grande, eu poderia pular a etapa, tipo, em vez de eu rediluir, eu posso colocar de uma vez, sei lá, 30 ml de água. Não pode. Não? Não, eu entendi sua pergunta. Não pode. Por quê? Vamos supor que isso daqui seja um medicamento de uso comunitário, tá? Várias pessoas vão utilizar. Ou veio. Ai, gente, acho que eu tô infartando. Ou veio pro paciente, ele vai ter que tomar várias doses. Eu não posso rediluir num frasco. Eu tenho que tirar a quantidade exata na seringa e usar a seringa como meu padrão, tá? Então, ó, a partir do momento que eu tiro o medicamento daqui, que eu sei a concentração por ml, eu vou utilizar 1 ml. Então, eu utilizei o ml, adiciono 9 de água. Esqueço isso daqui, eu não vou reutilizar. Vou utilizar a seringa. A seringa agora é o meu medicamento. Ah, preciso rediluir, então eu desprezo 9 ml de água, né, a partir do momento que eu sei a concentração. Então, se eu jogar fora 9 ml de água dessa seringa, eu vou ficar com 10 miligramas a cada 1 ml, que eu vou juntar de água novamente, vou acrescentar água. Faço isso. Não deu para usar ainda, desprezo 9 ml de água, descubro quanto tem cada 1 ml, né, antes de desprezar, porque vai que a dosagem... Às vezes, gente, nem sempre eu vou usar 1 ml, pode-se usar 2, né? Vamos supor que eu tivesse que dar 15 miligramas para o meu paciente. Se eu jogar 9 de água, eu vou ficar com 10. Mas se eu ficar com 20 miligramas, eu vou ter 20 miligramas para 2 ml. Isso não quer dizer que na minha rediluição padrão agora eu vou colocar 9 de água, não. Eu vou completar com 8 de água para poder formar 10 ml. Então, agora eu teria 20, né? Vamos supor que é aqui, né? 20 miligramas em 10 ml de água, tá? Vocês vão entender ao longo que eu for explicando. Entendi, Pro. Então tudo isso a gente vai fazer na seringa, né? De uma vez. Isso. Tudo só vai desprezando e vai refazendo. Exatamente. A partir do momento que você vai... Eu vou colocar Boa noite, desculpa, professora, eu cheguei agora. Eu vou colocar um vídeo depois lá no grupo, vendo na prática, né? Como que eu fiz na prática. Pega a seringa, aspira, tira, né, repõe, para vocês poderem entender o que eu tô falando, tá?
Vamos entender então, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Então, isso daqui é a rediluição, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês lá no grupo, tá? Para vocês poderem rever. Quem tem muita dúvida nisso daqui? Tirando a Nancy, que chegou agora. Quem tem muita dúvida nisso daqui? Eu tenho. Como que você chegou nesse resultado de 1 ml? É isso que eu estava entendendo. Tá, peraí. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho muita dúvida, prof. Ó, presta atenção novamente, ok? Vou explicar. Vamos supor que isso daqui seja sua ampola, isso daqui, tá? Essa garrafa. E ela tem 500 miligramas em 5 ml, ok? E a minha dose do medicamento, vamos supor que seja de muito baixa, muito baixa. Eu não vou usar a conta, né, tradicional aqui, porque vai me dar um volume muito ínfimo. Então, para poder fazer a conta, eu vou usar apenas 1 ml desse medicamento, mas eu tenho que saber quantas miligramagens tem nesse 1 ml, tá? Então, ó, 500 miligramas está para 5 ml, 500 miligramas está para 5 ml. Quantas miligramas tem em cada 1 ml desse medicamento? Regra de 3. Então, ó, se eu tenho 505, x miligramas vai estar para 1 ml. Eu preciso saber quanto tem em 1, ok? Primeiro, antes de aplicar a rediluição. Lembra, o medicamento está diluído. Quando eu faço a conta, vai me dar 100 miligramas em 1 ml. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha seringa, né? Vou vir nesse frasco com uma seringa, por exemplo, de 10 e vou aspirar somente 1 ml, porque esse 1 ml tem 100 miligramas, ok? Então, eu fui lá e aspirei 100 miligramas. Só que esse 100 miligramas, se eu aplicar a conta novamente, vai dar o mesmo resultado que esse. Por quê? Porque eu não aumentei o meu volume. Eu tenho a mesma quantidade de diluente e a mesma, quer dizer, eu tenho a mesma concentração de medicamento, né, em diluente, mas numa forma reduzida aqui para 1 ml. Para eu poder fazer a diferença, eu vou ter que acrescentar 9 de água. Quando eu acrescento 9 ml de água, eu vou ter agora 100 miligramas em 10 ml, porque 9 mais 1 vai dar 10. Então, eu tenho 100 miligramas em 10 ml. Mas isso daqui ainda é muito alto para mim utilizar, né? Então, não dá para utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir, a minha seringa agora recomposta, ela vai ser o meu padrão de medicamento. Eu esqueço o frasco original. Eu pego o frasco original e, ó, esqueço ele, deixo ele no balcão. Toda a conta que eu fizer agora vai vir acima da minha seringa. Então, eu vou colocar 100 miligramas para 10, né? E 1 ml para X. E vou descobrir, quando eu faço essa conta, que em cada 1 ml desse medicamento aqui, dessa seringa de 100 miligramas para 10, eu tenho 10 miligramas, tá? 10 miligramas em 1 ml. O que eu vou fazer? Vou recompor essa seringa novamente de água destilada. Então, agora eu tenho 10 miligramas em 10 ml. 10 miligramas em 10 ml, certo? O que eu vou fazer novamente? Eu preciso de uma dosagem menor, tá? Vamos supor que eu preciso de uma dosagem que seja 0,20 miligramas, gente, um exemplo, ok? Não dá para trabalhar com isso daqui porque vai me dar um volume muito pequeno de medicamento, certo? Então, eu tenho que rediluir, ó. Eu diluir, rediluir o que já estava rediluído, ok? Eu vou rediluir novamente aquilo que já estava rediluído. Gente, quem é o do telefone? Pelo amor de Deus. Então, ó, 10 miligramas está para 1 ml, então quando eu acrescentei 9 de água, vai estar 10 miligramas para 10 ml, certo? Então, vamos lá. Para eu poder rediluir o que já estava rediluído, eu vou ter que descobrir quanto tem cada 1 ml, né, dessa seringa. Então, eu tenho 10 miligramas em 10 ml. Faço a conta para 1 ml para X, ok? E aí, eu descubro que eu tenho 1 miligrama em cada 1 ml. 1 miligrama em cada 1 ml, eu vou recompor de 9 de água. E agora, essa daqui é a minha seringa padrão. Então, dependendo da dosagem do medicamento, você vai precisar primeiro só diluir e rediluir uma vez. Caso contrário, você vai ter que rediluir 2 e 3 vezes, tá? Eu vou mostrar no exemplo prático para vocês poderem entender, ok? Tudo bem? Tudo bem, Pro. Ô, Pro, Oi. no caso, se fosse usar uma dosagem muito pequena, ainda assim teria que fazer o passo a passo de rediluir? Precisa, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó.
Vamos aos exemplos práticos, tá? O médico prescreve 20 miligramas de dipirona EV para um neonato. Ele está pedindo, ó, 20 miligramas de dipirona EV para um neonato, certo? Você só tem ampola de 2 ml, né? De 500 miligramas por ml. Como você deve proceder? Então, a gente vai fazer primeiro, né? Vamos entender o que a gente tem, né? A gente vai pegar uma seringa de 10, mais a ampola, né? De 1 de dipirona que tem 2 ml. E a gente vai usar já a miligramagem conhecida. Eu não vou aplicar a regra de 3, né? Para 2 ml, ok? Porque senão eu teria que colocar 1000 miligramas aqui para 2. Ele já está me dizendo, o problema ele já está me dizendo, olha, é 500 miligramas a cada 1 ml. Então eu vou pegar essa seringa, pegar apenas 1 ml da dipirona, né? E acrescentar 9 de água. Mas antes de fazer isso, eu tenho que fazer a conta tradicional para ver se esse medicamento, em cima dessa miligramagem, ele me dá um valor, né? Que eu consiga trabalhar numa seringa, que eu consiga ver, aspirar e falar, ó, essa é a dosagem, aqui tem 20 miligramas, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Isso daqui eu coloquei para você entender que isso daqui é a rediluição, ok? Então, ó, na rediluição, eu teria que pegar 500 miligramas para 10, né? X para 1 ml e colocar aqui, né? Para descobrir quanto tem cada 1 ml do medicamento. Vai ficar 10 vezes X, que é igual a 500 vezes 1, né? 10 vezes X é igual a 500, X vai ser igual a 500 dividido para 10. Cada 1 ml desse medicamento tem 50 miligramas. Professora, mas você não fez a conta tradicional. Espera aí que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, gente. Para poder ficar mais fácil, tá? Só para vocês poderem entender o que eu tô falando. Vou copiar aqui e fazer rapidamente. Pro, vai rediluir esses 50 miligramas agora, é isso? Vou rediluir esses 50 miligramas, exatamente. Mas espera aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu copiar aqui. Por que eu sou obrigada a aplicar a rediluição? Presta atenção, tá? Primeiramente, eu teria que ter feito aqui a conta tradicional. Eu não sei por que não saiu. Então, a gente vai fazer a conta tradicional, tá? 500 miligramas tá para 1 ml, certo? Eu preciso de 20 miligramas, ó. 20 miligramas para X. Quando eu faço essa conta, vai me dar 1 vezes X, que é igual, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá errado. Preciso de 20 miligramas. X ml, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 500, né, vezes X, que é igual a 20 vezes 1, certo? Se você pegar aqui e colocar 20, né, vai ficar para 500, quer dizer, 500 vezes X é igual a 20, eu vou pegar aqui, vai dar 20 dividido para 500, ok? Deixa eu fazer aqui rapidamente. Eu acho que vai dar 0,04, mas eu não tenho certeza. 20 dividido para 500. É isso mesmo, ó. Não tô tão burra assim. Peraí. Copiar. Né? Isso daqui vai dar. Vamos lá. 0,04 ml, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui para você poder entender. Por esse 0,4 a gente vai dividir para 1000 miligramas ou não? Da onde você tá tirando 1000 miligramas? Então, não sei. Ah, tá. Você tem que me falar de onde você tá tirando 1000 miligramas. Mas por que esse inferno não quer deixar eu copiar? Ele vai deixar eu copiar e vai deixar eu recortar. E agora ele vai deixar eu colar. Então, ó, presta atenção aqui, tá? Vamos começar do início para vocês poderem entender. Ó, o médico prescreve 20 miligramas de dipirona EV para um neonato. Eu fiz aqui errado. Mas vai ficar dessa forma. Não vou mexer mais, não. Ó, o médico prescreve 20 miligramas de dipirona EV para um neonato. Se é neonato, eu já sei que eu vou ter que aplicar a rediluição, tá?
Você só tem ampola de 2 ml, né, de 500 miligramas por ml, como você deve proceder. Entenda que para aplicar a rediluição, você vai precisar de uma seringa de 10, mais a 1 ml do seu medicamento e acrescentar 9 de água para você ter 500 miligramas em 10 ml, tá? Só que para você chegar aqui, primeiro você tem que fazer a conta tradicional. E a conta tradicional é a regra de 3 que a gente sempre fez. Então, 500 miligramas para 1 ml, tal que 20 miligramas vai estar para X. Fez aqui a conta de 3, a regra de 3, né? 500 vezes X é igual a 20 vezes 1, 500 vezes X é igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido para 500. Isso daqui vai dar 0,04 ml. Gente, você não tem como pegar 0,04 numa seringa, tá? Ah, professora, mas eu consigo pegar numa seringa de 1 ml. E como que você vai fazer ver isso daí? Porque eu gostaria muito de saber. Porque para fazer endovenoso, você vai ter que diluir o medicamento, né? Rediluir o medicamento que já está diluído. Então, você precisa realmente aplicar aqui a regra da rediluição, tá? Para aplicar a regra da rediluição, você vai ter que lembrar disso daqui. Só que lembra, você já tem aqui dizendo para você, ó, que é 500 miligramas a cada 1 ml. Então, você não precisa achar a concentração de 1 ml. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 500 miligramas e jogar para 10, porque é 1 de medicamento mais 9 de água, tá? X miligramas para cada 1 ml. Você vai pegar e vai descobrir agora quanto vai dar, né, isso daqui. Então, ó, X miligramas, né, vai ficar 10 vezes X, que é igual a 500, 10 vezes X, que é igual a 500, 500 vezes 1, daí 10 vezes X, que é igual a 500, X vai ser igual a 500 dividido para 10. E agora você descobriu que em cada, né, da rediluição que você aplicou, você tem 50 miligramas a cada 1 ml. Presta atenção, ó, se aproximou do seu valor, certo? Você precisa de 20 miligramas e cada, né, 50 miligramas tá para cada 1 ml. Só que daí você fala, professora, mas daí é só pegar 1 ml aqui. Não. Se você pegar 1 ml aqui e aplicar a conta, você vai ter 0,04, certo? Isso daqui é inviável. Para você ter, né, 50 miligramas, você teve que aplicar a rediluição, certo? Aí, ó, o que na prática você faria, né? Você vai pegar aqui a seringa, né, que você recompôs, que tinha 1 ml da medicação, que tinha 500 miligramas em 1 ml, e você recompôs com 9 de água. Então, você tem uma seringa, né, esquece a sua ampola, você tem uma seringa que tem 10 ml de água e 500 miligramas do medicamento. Só que você não precisa dessa concentração, você precisa apenas de 1 ml, porque nesse 1 ml você sabe que tem 50 miligramas em 1 ml. O que você vai fazer? Você vai desprezar, né, 9 ml de água, você vai jogar fora e vai ficar com 1 ml de água. Então, vai ficar de medicamento, que vai ficar 50 miligramas em 1 ml. E você vai acrescentar novamente 9 ml de água. O que você fez? Agora você tem 50 miligramas em 9 ml de água, tá? Então, só para você entender. Você aqui tinha uma solução hiperconcentrada de 500 miligramas por 10. Você descobriu que 50 miligramas está em cada 1 ml. Então, você joga fora 9, fica só com 1, porque ele se aproxima do valor da sua prescrição e você adiciona 9 de água destilada. E a partir desse momento, você tem uma nova composição do medicamento. Você tem 50 miligramas em 9 ml. Isso vai dar 50 miligramas em 10 ml de água, tá? Presta atenção. Agora, o que você vai fazer? Você sabe que você pegou lá os 50 ml, né, 50 miligramas para 1 e adicionou 9 de água, que você vai aplicar agora isso na sua conta. Então, se 50 miligramas está para 10, lembrando que é um do medicamento que já tinha sido rediluído e você, né, rediluiu, certo? Para 9 ml de água, 20 miligramas vai estar para X. Aplica a regra de 3, você tem aqui 50 vezes X, que é igual a 20 vezes 10, 50 vezes X, que é igual a 200, X, que é igual a 200, dividido para 50. E isso daqui vai dar 4 ml. Gente, 4 ml é muito, né, diferente do que 0,4, 0,04 ml, tá? Vocês vão perceber que vocês vão andando casa. Cada rediluição que você vai fazer é uma casa. Aqui nesse exemplo, ó, cadê ele aqui?
né? Eu pulei uma etapa de propósito, tá? Para vocês poderem entender. Porque eu poderia aqui, ó, quando eu já sei a concentração do meu medicamento, 500 para 20, né? 500 para 10, e colocar aqui, ó, 20 miligramas para X. Essa conta aqui, se eu fizesse, ela ia dar 0,4 ml. Aí você fala, mas 0,4 eu consigo pegar. Consegue, né? Para você aplicar a rediluição. Então, 0,4 a partir da rediluição é uma dose segura para você. Mas o que é uma dose extremamente segura? É quando você chega acima no valor de 1 ml, tá? Vamos ver novamente, ó. Presta atenção. Eu não sei por que, gente, sumiu. Só quando der número quebrado, né, que a gente vai fazer essas 3 etapas. Exatamente, é isso que eu vou explicar. Vamos lá, ó. Meu Deus do céu, eu tô bugando. Oi? Eu tô bugando. Quem que é? A Luciana. Ai, Luciana, pode parar com isso. Você não vai bugar nada. Você vai aprender. Tá bom. Ó, o médico prescreve 16 miligramas de aminofilina EV para o neonato. Então, ele foi lá e prescreveu 16 miligramas. Presta atenção. Aqui já é característico que você vai ter que aplicar a rediluição. Você só tem ampolas de 240 miligramas a cada 10 ml, tá? Então, ó, presta atenção. Você só tem ampola de 240 miligramas a cada 10 ml. Como você deve proceder? Você vai ter que aplicar a primeira rediluição, né? Então, no caso, você poderia fazer aqui a sua conta tradicional, né? De medicamento, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. 240 vai estar para 10 miligramas, tá? O médico prescreveu, então, 16 miligramas para X, ok? Então, você vai ter que descobrir quanto que dá isso, ó. Tô aplicando o que tá aqui, ó, tá? Tô fazendo agora etapa por etapa para vocês entenderem. 240 miligramas vai estar para 10 ml, então 240 miligramas para 10, 16, que é a prescrição para X. Aplico a regra de 3. 240 vezes x é igual a 16 vezes 10. 240 vezes x é igual a 160, x vai ser igual a 160 dividido para 240. Isso daqui vai dar 0,66. Gente, 0,66. Aqui, obrigatoriamente, eu teria que rediluir, tá? Ai, professora, mas eu consigo pegar 0,6, mas esse 6 aqui, ó, no medicamento original eu não posso ignorar. Se fosse numa rediluição, eu poderia, tá? No medicamento original eu não posso. Por quê? Porque eu tô jogando miligramagem fora, tá bom? Então presta atenção, né? Eu vou ter que aplicar agora a regra da rediluição. Para aplicar a regra da rediluição, primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quantas miligramas tem a cada 10. Eu sei que tem 240 miligramas em 10 ml, né? Eu nem sei por que essa ampola tá aqui, eu vou tirar ela daqui. Peraí, porque isso daqui tá errado. Né? Senão depois vocês se confundem, daí vocês vão falar que eu confundi vocês. Deixa eu jogar isso daqui para cá. Trazer os dois. Isso daqui também, né? O que você vai fazer agora? Vamos lá, vamos entender, tá? Você vai aplicar agora a rediluição, só que para isso você vai ter que primeiro descobrir quanto tem em cada 1 ml da sua ampola, ok? 240 miligramas tá para 10, só que você precisa somente de 1 ml dessa ampola, então você vai colocar 1 ml para X, porque você já viu que na conta tradicional te dá um valor que você não consegue trabalhar. Então, vamos lá. Aplica a regra de 3 e eu coloco 10 vezes x é igual a 240 vezes 1, né? 10 vezes x vai ser igual a 240, x vai ser igual a 240 dividido para 10, tá? X vai ser igual a 24 miligramas em 1 ml. Opa, mudou o cenário. Você tem 24 miligramas a cada 1 ml, né? Aí você fala assim, ah, professor, então eu posso pegar apenas 1 ml desse medicamento, né? E fazer em regra de 3, né? Com 16 miligramas. Gente, vai dar o mesmo resultado de 0,66, porque você não rediluiu, tá? Lembra, você só descobriu quanto tem em cada 1 ml, você não aplicou a rediluição. Para poder dar diferença no volume, você vai ter que aplicar a rediluição. E para isso, agora você vai entender, né? Que você tem 240 miligramas em 10 ml, mas que você só precisa de 1 ml. E esse 1 ml, ele tem, né, 24 miligramas por 1 ml, tá?
Então, ele tem 24 miligramas. O que você vai fazer? Você vai jogar fora 9 ml de medicamento, porque aquele não está rediluído ainda, ele só está diluído. Você vai jogar fora 9 ml do medicamento e você vai jogar agora, vai usar 1 ml só dele, que tem 24 miligramas, e adicionar 9 de água. O que você fez? Você agora tem 24 miligramas em 10 ml. E agora você vai aplicar novamente, né, a regra aqui do medicamento. Então, ó, sabendo que você fez, então, você pegou, né, 1 ml só do medicamento, você recompôs com água e agora você tem, né, 24 miligramas em 10 ml. 10 ml de quê? 1 ml do medicamento, né, original, mais 9 de água. Você fez a rediluição do medicamento que estava diluído. Agora você aplica 16 miligramas para X. Faz a regra de 3 e agora 24 vezes X vai ser igual a 16 vezes 10. 24 vezes X é igual a 160, X é igual a 160 dividido por 24. E você tem 6,6 ml. Você consegue aspirar isso com exatidão? Consegue, tá? Então, ó, isso é metódico, preste atenção. E vocês achando que transformação de soro era o mais difícil a se aprender, né? Presta atenção que isso daqui é metódico, tá? Ele vai ser metódico. Primeiro, a regra tradicional, regra de 3, para ver se eu não consigo aspirar. Segundo, né, faço lá a conta para encontrar a miligramagem quando ela não é dada. Terceiro, aplico a regra da rediluição. Não deu, eu vou, né, descobrir novamente quanto tem em 1 ml, vou desprezar 9, vou recompor com 9 de água e aí vou usar novamente a prescrição. E assim eu vou fazendo até chegar numa dose segura. Se eu quisesse rediluir mais isso daqui, a minha próxima casa seria 66,6, tá? Por quê? Porque daí eu teria que primeiro descobrir quanto que tem, né? 24 miligramas para 10 ml, eu teria que descobrir quanto tem cada 1 ml disso daqui, ficar apenas com 1 ml e recompor novamente com água, tá? Vamos a exemplos mais práticos. Tem gente aí que tá se matando já, né? Tá querendo se matar. Não se E mate, gente. quando for 0,48, esses números assim, da prescrição? Perdão, quando for o quê? Ai, Quando for uma prescrição de 0,48. eu vou mostrar aqui. Você já tá pegando na apostila, né? Cara de pau. Eu tentei fazer. Cara de pau. Eu já sei essa apostila de cor e salteada. São só 4 anos. Vamos lá. Ó, vamos supor que agora você queira adiantar o seu lado, tá? Toda vez você vai ter que praticar a rediluição. Gente, nem sempre você vai ter que aplicar a rediluição, tá? Veja só. Lá naquele exemplo, deixa eu voltar aqui. Peraí, só para vocês poderem entender o que eu tô falando, tá? Nesse exemplo aqui, ó, percebam que ele não te dá a miligramagem por ml, ele fala para você que tem 240 miligramas em 10 ml. Por isso você teve que descobrir primeiro se o medicamento não dava, depois descobrir quantas ml do medicamento para poder rediluir, certo? Mas e se for esse exemplo aqui, ó? Presta atenção, mesmo medicamento, mesma dosagem, só que com uma informação diferente, tá? Olha só, o médico prescreve 16 miligramas de aminofilina EV para um neonato. Você só tem ampola de 240 miligramas, onde essa tem 24 miligramas a cada 1 ml. Como você deve proceder? Ele não está falando para você que você tem 24 miligramas para cada 1 ml? O que você pode fazer? Você pode jogar 24 para 1, que é a conta tradicional, né? E 16 para XML. Faz a regra de 3. E isso daqui, ó, perceba que vai dar o mesmo resultado que a outra, 0,66, certo? Se você já sabe que essa miligramagem vai dar 0,66, qual que é a próxima conta que você vai fazer? Simplesmente você vai aumentar aqui, né? Então você vai já rediluir, você já sabe a miligramagem por ml. Você não precisa descobrir. Então, 24 miligramas está para 1 ml. Você só precisa acrescentar água, certo? Então, como que você vai fazer? 24 para 10, lembrando que esse 10 aqui é 1 ml do medicamento mais 9 de água. 16 para x, regra de 3, né? 24 vezes x vai ser igual a 10 vezes 16, 24 vezes x vai ser igual a 160, x vai ser igual a 160 dividido por 24. E isso daqui vai dar 6,6 ml. Você quebrou
a conta em apenas 2 contas, tá? Ô, Pro, Oi. a gente já não tinha feito, tipo, só 2 contas? Só que a gente ficou pensando em ficar diluindo. Mas as contas em si não foram essas? Ou teve uma eu perdi? Não, eu acho que você tá confundindo. A gente não fez. Alguém se lembra de ter feito isso daqui em alguma vez? Não, Pro, agora, a gente não calculou? A gente calculou, foi o que eu falei para você, é o mesmo exemplo. Só que nesse exemplo aqui, ó, a miligramagem ela é conhecida. Você entendeu? Quando a miligramagem não é conhecida, ó, obrigatoriamente eu tenho que fazer, né, uma conta, 2 contas, 3 contas, 4 contas. Quando a miligramagem ela é conhecida, eu só tenho que fazer uma conta, 2 contas. Entendeu? Quando a miligramagem por ml é conhecida, ok? Quando ela não é, eu obrigatoriamente eu tenho que fazer 4 contas, né? E isso se der a dosagem, né, no volume aspirável, tá? Então vamos lá. Cadê aqui? Né, deu 6,6. Deixa eu ver aqui, peraí, onde que eu fui? Tá. Ó, o 0,48 da aminofilina que me perguntaram. Vamos lá. Vou dar mais um exemplo, ó. Foi prescrito 0,48 miligramas de aminofilina. Isso daqui tá na apostila, tá, gente? Sabendo que a ampola tem 24 miligramas por ml, né? O povo tá fazendo prova na outra turma, tá quase se matando aqui. Quantos ml você administrará, ok? Vamos lá. Qual que é a minha primeira conta? É a conta tradicional, a conta, a regra de 3 que vocês aprenderam o curso inteiro. Então, eu vou usar 24 miligramas para 1, né? 0,48 para X, ok? Faça a regra de 3. Essa é a primeira conta que eu vou fazer, a tradicional. Então, ó, vou pegar aqui, né? Para ver se não dá a minha dosagem, se eu preciso realmente aplicar a rediluição ou não, tá? Aí, ó, vai ficar 24 vezes x, que é igual a 0,48 vezes 1. 24 vezes x é igual a 0,48, x vai ser igual a 0,48 dividido por 24. E isso daqui vai dar 0,02 ml. Consigo aspirar isso, gente? Não, Tá? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, já que ele está me dando a miligramagem conhecida, ele está me dando a miligramagem conhecida, tá? Eu vou só acrescentar água. Então, eu vou fazer o quê, né? Vou vir aqui, ó, 24 miligramas para 10 ml, mas 10 ml aqui é o quê? É 1 ml desse medicamento mais 9 de água, certo? Tô rediluindo, primeira rediluição. Aplico agora, né, a prescrição novamente, 0,48 para x ml. Faço a regra de 3, então vai ficar 24 vezes x, que é igual a 0,48 vezes 1. 24 vezes x vai ser igual a 4,8 dividido, né, por 24, tá? E quando eu faço essa conta, ele me dá o volume de 0,2 ml. Ok, aí você pode falar assim, professora, mas 0,2 ml é um volume seguro, eu consigo... Ai, meu Deus. Eu consigo pegar na ampola, né, na seringa com segurança. Numa seringa de 10 você consegue, numa seringa de 3 você consegue. Se é um medicamento para neonato, gente, a gente não vai diluir mais, por exemplo, do que 5 ml, tá? O próprio medicamento a gente acaba não diluindo para mais de 5 ml. O volume de diluição em neonatologia, o máximo às vezes é para 5 ml, ok? Então, professora, no exemplo aí não é para 10, não? Que exemplo? Deixa aí, na segunda conta que você está fazendo, 48 tá não é para 10? Tá para uma conta. Para onde? Ah, tá. 0,48. Aqui, desculpa, eu vi. É porque eu fui copiando e depois no último eu corrigi. Perdão, agora que eu vi a verdade. Mas o resultado tá certo, tá? Vai dar 4,8. Eu multipliquei corretamente, mas aqui a casa sumiu porque eu copiei desse daqui, tá? Então, ó, ele vai ficar aqui, ele vai dar 0,2. 0,2 eu consigo aspirar, eu consigo fazer, eu não tenho problema com isso, ok? Então, ó,
Eu apliquei a primeira regra e apliquei a rediluição. Mas vamos supor que você não tenha lá uma seringa que seja graduada, muito difícil, tá, gente? De não ser graduada, por exemplo, para, como que fala? Para ou 1 para 1 ou, né, de 2 para 2, só de 1 ml, tá? Vamos supor que você só tem uma seringa de 20 que é graduada de 1 em 1 ml. Nesse caso, você teria que aplicar a rediluição. Eu só vou mostrar aqui um contexto, tá? Aqui nessa conta você poderia parar aqui, porque você aplicou a rediluição. 0,2 ml eu consigo pegar na seringa. Percebam que a casa vai andando, tá? Para a esquerda. Então, aqui eu tinha 0,02 ml, né? Aqui eu tenho 0,2. Aí, vamos supor que você não tinha lá a seringa, né? Sumiu aqui o negócio, gente. Não sei onde que ele foi parar. Aqui, ó. Ele tá aqui presente, mas eu não sei por quê. Eu vou explicar nesse daqui que fica mais fácil, tá? Porque senão vai sumir, ó. Você vai pegar 24 miligramas, lembrando que esse daqui agora é o seu medicamento base, 24 miligramas está para 10, 24 miligramas está para 10, 1 ml vai estar para X, certo? O que você vai ter que fazer? Você está descobrindo agora quantos miligramas tem nessa seringa, né? Em 10 ml, quantos miligramas eu vou ter? Então, ó, 10 vezes x vai ser igual a 24 vezes 1, 10 vezes x é igual a 24, x é igual a 24 dividido para 10. Então, cada 1 ml da seringa que você rediluiu, lembra, ó, né? É que eu não sei como colocar esse negócio, peraí. Acho que é só voltar aqui. Deixa eu ver se é isso. Ele não tá deixando eu voltar, mas que inferno. Que você vai ficar assim mesmo. Lembra, ó, que aqui você usou o medicamento original, o medicamento que você tinha aqui, a dosagem por miligrama por ml. Na segunda conta, você aplicou a rediluição. Mas vamos supor que esse volume aqui ele não seja ideal para você. Então, é esse volume aqui que você vai descobrir para 1 ml, tá? Aí você vai aplicar lá a conta, né? 24 miligramas para 10 e X miligramas para 1 ml. E você vai descobrir que você tem 2,4 miligramas em cada 1 ml. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Essa seringa aqui, que tem 24 miligramas, né, para 10, 24 miligramas para 10, você vai deixar apenas 1 ml nela, que é o 2,4. E o 2,4 você vai recompor, vai rediluir ele para mais 9 de água, para ter 10 de novo. E aí você vai ter 0,48 miligramas para X, vai fazer a sua conta e agora o seu volume vai ser de 2 ml. Presta atenção, gente, porque isso faz diferença, tá? Aqui, ó, nesse contexto, você poderia ter parado, porque você fez a conta tradicional e rediluiu para 10. Mas vamos supor que você não tenha seringa graduada de 1 para 1, nem de 2 para 2, tá? Que não é incomum, ok? Você não tem essa seringa graduada, não dá para você aspirar 0,2. Então, você vai ter que aplicar a rediluição novamente. E nesse contexto, você vai ter que usar a sua seringa como base. Então, você não usa mais isso daqui, você usa a diluição da sua seringa. Você descobre quanto tem em cada 1 ml, aplica a regra de 3, né? E você acaba descobrindo que você tem 2,4 miligramas a cada 1 ml. O que você vai fazer? Dessa seringa aqui, que é a sua base, você vai desprezar 9 ml de água e ficar apenas com 1 ml, que é 2,4. E você vai recompor, né, esse 2,4 para 9 de água para obter 10 de medicamento novamente. E aí você vai aplicar agora a sua prescrição, 0,48 miligramas para X. E aí você faz a conta, 2,4 vezes X vai ser igual a 0,48 vezes 10, 2,4 vezes X é igual a 4,8, né? X vai ser igual a 4,8 dividido para 2,4, isso daqui vai dar 2 ml. Vamos supor que numa seringa de 20, isso daqui agora é viável para você. Então, você vai aspirar 2 ml. Você só vai ficar com 2 ml na seringa, né? Dessa solução que você diluiu aqui para 10. Então, 8 ml você vai desprezar para você ter o volume exato para aplicar no paciente. Conseguiram entender? Sim, professora. E essa seringa, aquela seringa de aplicar insulina, Eu não ela é consigo viável? fazer a rediluição com base naquela seringa, tá?
Tô deixando Mas isso para bem aplicar claro. pode. Oi? Mas para fazer a aplicação pode. Não pode fazer a rediluição, mas para fazer a aplicação pode, porque eu acho que ela daria, né, para poder Então, a puxar. insulínica ela não dá, porque a insulínica, a agulha dela vem acoplada nela. A Ah, tá. tuberculínica você até conseguiria, tá? Por exemplo, se fosse a tuberculínica graduada de 0,01 para 0,01. A de 2 para 2 você não consegue. Gente, deixa eu só ver aqui. Pro, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode. Então, no caso, se eu chegasse já na segunda, porque eu fiz isso semana passada, você não me respondeu, falou que ia responder só hoje. Perdão, é isso mesmo. Eu cheguei no 0,2 ml. Eu falei, nossa, mas tá dando número quebrado, tá errado. Então, se eu tivesse chegado, eu fiz até aqui a quarta casa, ainda eu fiquei com dúvida, te mandei, você não me respondeu. Então, no caso aqui, eu cheguei até se eu chegasse até na segunda, estaria certo? Ou eu tinha que ir rediluindo Estaria até certo porque você aplicou a rediluição, tá? Ah, Quando o medicamento, gente, vocês vão ver isso muito em prova, né? Quando o medicamento ele dá um número muito quebrado, muito pequeno, então, por exemplo, né? Aqui, ó, né? Ele deu, vamos dar um exemplo aqui. Aqui ele deu 0,15, né? Na próxima que você vai fazer, ele vai dar, ele deu 0,15, deixa eu ver, não, ele deu 0,015 ou 0, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos supor que ele tenha dado 0,015, tá? A próxima rediluição que você vai fazer, ele vai dar 1,5, certo? Ele vai dar 1,5. Se ele tivesse dado aqui 0,300 e, sei lá, 125, né? Você teria que fazer até essa casa aqui. Por quê? Porque você está com o número quebrado. Porque se desse 0,125 aqui, nesse daqui ele ia dar 1,25. Você não tem como aspirar 1,25. Então você teria que pegar essa casa aqui para você poder chegar, por exemplo, lá numa dose aspirável que seja segura, tá? Só para dar um exemplo. Isso daqui, gente, é metódico. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: toda vez que vocês pegarem um medicamento que ele está dando, né, a miligramagem para você, né, por diluição, presta atenção na sua seringa. Lembra da sua seringa? Eu preciso rediluir. Se essa conta aqui, ó, do meio, ela já tivesse me dado de cara, eu não precisaria rediluir. Mas ela não me deu, então ela deu 0,02, né? Então, isso quer dizer que eu tenho que rediluir. E a rediluição não é só para medicamento EV, tá? A rediluição, por exemplo, é para um medicamento intramuscular. Vamos supor que o médico te peça 20 mil unidades de bezetacil, tá? Ó, vou fazer um aqui com vocês. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Duplicidade. Vamos supor, ó, que o médico vem aqui. Não, tem que sair daqui. Deixa eu diminuir aqui. Ele prescreva 20 mil unidades, né, de bezetacil, tá? Intramuscular. Bezetacil e M. E você só tem a ampola de 1.200.000 para 4 ml, certo? Então, você sabe que essa ampola tem 1.200.000 para 4 ml. Como que você teria que fazer? Primeira conta tradicional, né? Você ia aplicar aqui 20 mil. Ele vai mexer um pouquinho aqui na minha configuração. É só para vocês entenderem. O I, quer dizer, 20 mil é aqui. Tá todo mundo acompanhando, né? Espero, porque isso daqui vai cair na prova. O I, né? E aqui eu tenho 1.200.000. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 milhão. Tá faltando um zero. Cadê você? Nossa, eu coloquei um O. E agora eu apaguei. Peraí. 1.200.000 internacionais. Abre, meu filho. Desista de copiar. Para 4 ml. Essa daqui seria minha conta tradicional. Então, ó,
Eu vou só resumir aqui para vocês, né? Eu vou cortar os zeros, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ficar, né, com 120 para X, né? Tal que 2 ml estaria para 4. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Certo? Eu teria aqui 120. Ai, que inferno. Quem será a pessoa? Ó, eu teria aqui 120, né? Para 8, ok? Isso daqui para mim daria 8 dividido para 120. Vamos entender. Essa daqui seria minha conta tradicional. 8 eu divido para 120. Isso daqui, ó, ele vai dar 0,6, tá? Eu vou colocar aqui porque ele dá uma dízima periódica. Ele vai dar 0,066 ml, ok? Então, ele teria que ser 0,6. Eu não posso trabalhar com isso, então eu tenho que descobrir quanto tem cada 1 ml para eu poder trabalhar. Então, vamos lá. Cada 1 ml, né, eu teria que copiar isso daqui, eu não sei se vai dar. Deixa eu ver. Mas eu acho que dá. Então, aqui, ó, eu vou colocar, não vou colocar a unidade, tá, gente? Porque ele não vai deixar pelo espaço. Então, eu tenho 1.200.000 unidades, né, em 4 ml. Em 1 ml, né, eu teria X miligramas. Então, eu tenho que descobrir isso daqui primeiro. Obrigatoriamente, eu vou ter que fazer isso, tá? E nesse caso aqui, como que eu faria? Né? Eu faria a regra de 3, jogando 4 para X e 1.200.000 aqui. Eu já vou fazer direto, tá? 1.200.000 unidades. 1.200.000 unidades, tá? Eu vou dividir 1.200.000 unidades. Era para colocar... Deixa eu colocar, senão depois vocês vão falar, você não colocou. Então, ó, 1.200.000 unidades. Eu vou dividir para 4. E agora que não vai caber mesmo, deixa eu ampliar aqui. 1.200.000 unidades dividido para 4. Quando eu divido isso daqui, 1.200.000 unidades dividido para 4. Cada 1 ml tem 300.000 unidades, ok? Então, ele tem 300.000 unidades. 300.000 unidades agora eu tenho em 1 ml. Então, vamos lá. Tenho 300.000 unidades em 1 ml. Eu não vou fazer a conta de novo para 1 ml, eu vou jogar diretamente para 10, porque eu tenho que aplicar aqui a rediluição, tá? Mas lembra de uma coisa, que é esse o contexto. O medicamento, ele é intramuscular. Então, se você vai rediluir 300.000 unidades para 10, você tem que lembrar que o volume máximo que você vai poder aplicar é 5. Então, eu recomendo você sempre rediluir isso daqui para 5, tá? Quando é intramuscular, não é EV, tá? Aqui o contexto ele muda. E eu vou colocar, né, 20.000 unidades. Deixa eu colocar aqui. Para X ml, certo? Faço a conta novamente. Vou cortar aqui, vai dar 1, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 30 para X, certo? E 2 vezes 5. Aqui eu vou ter 10, né? Para 30. E vai ficar 10 dividido para 30. Corto os zeros. 10 eu divido para 30 para ficar exatamente. E isso daqui vai me dar agora 0,33. Presta atenção, ele deu 0,33 o quê? ml. Isso daqui para mim não é aspirável, ok? Não é aspirável. Então, se eu jogar isso daqui para 10, né?
Aqui eu vou ter 2 vezes 10, que vai dar 20, né? 20 dividido para 30, e aqui 20 dividido para 30, é isso mesmo? Deixa eu ver. Ele vai dar 0,6. Ele vai dar uma dízima periódica, ele vai dar 0,66. Só que lembre-se que isso daqui é intramuscular. Se eu aplicar novamente uma rediluição, o próximo que vai vir vai ser 6,6. E eu não posso aplicar 6,6 no músculo de uma criança, tá? Então, eu pararia a conta aqui, né? Eu esqueço na rediluição, né? Eu posso esquecer a segunda casa daqui, né? A partir do momento que eu apliquei a rediluição, tá, gente? Na conta tradicional, não, né? Então, eu fiz aqui, descobri 1 ml e depois eu apliquei. Por que que aqui eu joguei para 10? Porque quando eu joguei para 5, eu vi que o volume era pequeno. Ele ia dar 0,33. Então, quer dizer que se eu rediluísse a penicilina, né, esses 300 mil para 10, ele ia me dar um volume ainda aceitável, que seria 0,6. 0,6 eu consigo aspirar numa seringa tranquilamente, né, e fazer intramuscular. Deu para entender? Sim, mas só que eu só posso aplicar 5, né? Mas aqui você tem 0,6. Isso daqui tem dose ainda para aplicar tranquilamente, tá? Uhum, tá Então, bom. ó, deixa eu até apagar aqui. Então, só para vocês poderem entender, quando o contexto da diluição ele for, por exemplo, para intramuscular, primeiro você joga para 5, né? E vê se realmente vai dar para 5. Se não deu, você vai jogar para 3. Não que 0,33, gente, que daria 0,3, você não conseguisse aspirar. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Espera aí, né? Para quem ainda não morreu nessa aula. Seringa de 3 ml. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma seringa aqui de 3 ml. Vamos lá, deixa eu pegar você e copiar. Cadê aqui o slide? Um novo slide. Tá? Presta atenção aqui. Cancela. Na seringa. A seringa de 3 ml, ela é graduada de 1 para 1. Se você precisasse pegar 0,6, era só você vir aqui, ó, né? Nesse risquinho, acima de 0,5 você conseguiria. Se você quisesse pegar 0,3, você também conseguiria. Só que tem um problema que essa seringa aqui não quer mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou colar outra imagem. Toda seringa de 3, ela tem o bico. E esse bico, ele fica com 0,2 ml de resíduo de medicamento, tá? Se você for aplicar 0,3, né? Se você considerar 0,3 como seu padrão, você vai ter que pegar um pouquinho mais de água para poder completar, né? Pelo menos um pouquinho mais. Então, ó, vou explicar novamente para vocês não ficarem confusos. Se você quisesse ter parado a sua conta, né? Vamos lá, deixa eu voltar. Aqui, ó, né? Que dava para 5 ml, tá? Então, vamos colocar aqui. Se fosse para 5 ml, né? Que você ia colocar aqui para 5, ia dar 10, ia dar 0,3, ok? Você poderia parar a conta aqui. 0,3 é um volume aceitável? É, desde que você vai fazer intramuscular, né? E que você consiga pegar numa seringa de 3, ok? Só que lembra que você fez aqui. Você pegou 1 ml, diluiu para 5, né? E desses 5 você vai ter que fazer, né, a sua dosagem. Na seringa de 5, você não consegue pegar 0,6. Na seringa de 5, você não consegue pegar 0,3. Mas você consegue pegar 0,6. Então, você só teria que desprezar o conteúdo até chegar a 0,6 para você poder injetar, tá? Na seringa de 3, você poderia pegar 0,3 ml tranquilamente. Só que o 0,3, ele apresenta um problema. Por quê? Porque você vai pegar 0,3, só que na hora de injetar, 0,2 vai ficar no bico e
praticamente meio, né, que seria 0,05, vai ficar aqui no lúmen da agulha. O que você está injetando para esse paciente? Nada. Então, para você usar a seringa de 3, você teria que pegar 0,3 e expandir um pouquinho o volume com água destilada. Isso vai fazer diferença no músculo da criança? Não vai, gente. Então, você poderia pegar aqui, né, o 0,3, acrescentar mais 0,2 de água, para ter 0,5 e injetar tranquilamente, porque a maior parte do medicamento vai ser injetado, tá? É isso que eu falo, é uma questão de você ter uma linha de raciocínio, né? Não dá para fazer, às vezes, as coisas como a gente imagina. Ah, poderia pegar numa seringa de 1 ml, então vamos ver a seringa de 1 ml, tá? Com agulha, deixa eu ver aqui. Temos aqui, ó, a seringa tuberculínica. Deixa eu pegar e copiar a imagem. Deixa eu jogar essa daqui para cá e colocar a seringa tuberculínica. Cancela. Temos aqui, ó, a seringa tuberculínica, né? Você precisa pegar 0,3. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no 3. Se fosse 0,6, você pegaria aqui no 6, tá? Você pode fazer isso, só que essa seringa, ela cabe na mesma, ela acontece a mesma coisa que acontece no bico da 0,3, ela prende 0,2, né? E quando você for injetar, porque você vai ter que trocar a agulha, porque você não pode fazer com essa agulha que é a 13 por 4,5, você vai ter que fazer com uma 20 por 8 ou com uma 30 por 8, tá? Ou 30 por 7, independente aí, não sei o que você vai utilizar. Lembre-se, quando você for injetar, você vai ter que recompor um pouquinho do medicamento aqui com água destilada, que não vai interferir, para você poder injetar no músculo da criança. Vocês entenderam o que eu tô tentando dizer? Sim. Tá? Então, assim, a recomposição, quando eu paro, né, em 0,3 ou quando eu paro, né, em 0,6, quando não me dá um volume acima de 1 ml, eu preciso recompor. Se ela for intramuscular, né, eu preciso recompor esse medicamento com um pouquinho mais de água. Gente, lembra, o músculo só cabe 5 ml. Dependendo da criança, a intramuscular dela, ela não passa de 3 ml. Então, a gente também tem que lembrar disso, é um conceito, tá? Mas 0,5 vai fazer diferença? Não vai. Você só aumentou um pouquinho o volume. Eu tenho injeções de tuberculínica, né, que o lumen dela, essa parte aqui, ó, essa daqui, ó, a diferença. Vocês vão ver agora, ó, copiar. Nessa daqui, eu não preciso colocar água. Essa daqui eu preciso, tá? Mas nessa daqui, ó, eu não preciso colocar água. Consegue ver que o bico empurra, né? Ele tem uma parte emborrachada que empurra todo o medicamento que está presente no bico. Essa daqui eu não preciso acrescentar. Então, 0,3 ele seria injetado, né? Praticamente inteiro no paciente. Só ia ficar, perder lá o 0,05 do lumen da agulha, tá? Que é ínfime também, mas é só para vocês entenderem. Não adianta eu falar de rediluição se você não entende a seringa que você vai usar. Não adianta eu falar de rediluição se você não entende a via que você vai utilizar. 0,3, né, EV, eu não posso usar essa seringa de forma alguma. Eu tenho que diluir pelo menos para 3 ml para poder fazer, ou para 2 ml para poder fazer o medicamento, tá? Mas quando é intramuscular, eu posso usar essa seringa? Posso. Ela é graduada, eu posso. Como eu posso usar a seringa de 3, como eu posso usar a seringa de 2, isso vai depender do meu volume de rediluição, tá? Então, aqui para 5 vai dar 0,3, né? Vai dar uma dízima periódica. Então, se eu rediluir isso daqui de novo, ele vai me dar 3,3. Para um neonato, 3,3 é inviável, ok? Para uma criança, 3,3, ok. Então, eu poderia rediluir novamente? Poderia, tá? Fazer a regra, descobrir quanto que tem, né? 300 unidades está para 5 ml, 1 ml está para X. Descubro isso daqui e rediluo novamente para 5. Daí eu vou fazendo uma criança, vai me dar 3,3. Aí, se eu rediluísse para 10, ia me dar 6,6. 6,6 eu não posso fazer em um adulto. Então, é uma questão de conhecimento. Para você poder entender isso, você tem que realmente ver o que você tem na mão, tá? O que eu vou pedir para vocês?
Vocês vão ter aí até segunda-feira para poder fazer os exercícios da apostila. Lembre-se que os exercícios da apostila, alguns vai ser um pouquinho mais difíceis, outros vão ser um pouquinho mais complicados. Essa aula, eu vou subir ela no YouTube e eu vou jogar ela no grupo. Antes de jogar ela no grupo, eu vou jogar 2 aulas, 2 vídeos, que deve ter aí no máximo 12 minutos os 2, tá? Mostrando a rediluição na prática, como você vai fazer, ok? Para você ver e você tentar entender o que eu tô te falando, porque às vezes só falar você não compreende, você tem que ver aquilo que vai ser feito, tá? Para você poder compreender como é feito, ok? Tá ok, Pro. Ok, Pro. Tá. Quem tem muita dúvida? Ok. Eu tenho. Pera, Pro, deixa quando eu- eu sei quando eu devo parar? Quando você tem um volume aceitável. Você consegue pegar 0,6 na seringa? Não, até essa parte eu entendi. Mas, Pro, e se eu tivesse 5 ml aí, eu tenho uma conta aqui, no caso a minha 4, ela parou em 5. Como é aspirável, eu posso parar ou eu tenho que dar Você continuidade? pode parar, Ah, então beleza. tá? Quando dá, gente, volume aspirável seguro é acima de 1 ml, certo? Esse volume aqui ele ainda deixa margem de dúvida, mas não quer dizer que você aplicou a rediluição, que você não possa parar nele. Você pode. Ele tem 0,3. Você consegue pegar 0,3 para aplicar intramuscular ou para aplicar, por exemplo, endovenoso, certo? Mas se você quiser continuar essa conta, o próximo resultado é 3 ml. Se você quiser rediluir novamente, o próximo resultado vai ser 30 ml. Se você quiser rediluir novamente, o próximo resultado é 300 ml. Ele vai andando casas, tá? Ele anda casas. É isso que você tem que entender. Então, qual que é um volume aspirável? Aquele que você consegue realmente olhar na seringa e ter segurança. Toda vez que você pegar o medicamento que ele dá 0,0, né? Ou dá um número quebrado aqui, então ele vai te dar 0,15, tá? 0,15 não é aspirável. Eu preciso aplicar a rediluição, ok? Para chegar em 1,5. Deu para entender? Sim, e se desse 4,08? Como assim? Tipo assim, Se der 4,08, o 0,8 é 4, tá? Você vai fazer a lei do arredondamento. Ah, sim, beleza. Obrigada. Ah, então nessa parte eu posso usar a lei do arredondamento. Sim, porque quando você tem o segundo número da casa, tá? Na rediluição, sim, você pode fazer o arredondamento, que nem aqui tinha dado 0,33, né? Eu não consigo pegar 0,33 ml, a não ser que a minha seringa graduada de 1, ela seja de 1 para 1. Então, ó, nessa daqui ela é de 1 para 1, eu consigo pegar 33, eu consigo. Nessa daqui eu consigo. Nessa daqui, ó, eu jamais conseguirei, tá? Cadê ela? Ó, eu jamais Professora, conseguirei, porque aqui, ó, é de 2 para 2, entendeu? professora, Oi. Ok. se der 4,8, o arredondamento é para baixo, não para cima? Jamais 4,8 você vai arredondar, tá? O arredondamento é para segunda casa, ok? Ele Pro, mas quando não é para primeira casa. Então vamos deixar claro, ó. Aqui, se tivesse dado 0,15, eu teria que fazer, né? Porque por que que eu tô falando isso? Prestem atenção, gente, pelo amor de Deus. Não vá confundir. Essa é a minha conta primeira tradicional, certo? A conta que eu sempre tenho que fazer em qualquer conta, tá? Ela deu 0,66. Se ela tivesse dado 0,15 aqui, eu teria que aplicar a rediluição da mesma forma. Eu não poderia arredondar, por exemplo, para 0,1, tá? Não posso fazer isso. Eu vou aplicar a rediluição. A partir do momento que eu aplico a rediluição, eu posso fazer o arredondamento dessa casa. Eu posso tirar, certo? 0,3. Por quê? Porque o arredondamento, ele já está considerando uma quantidade além, tá? Já aqui, ó, por exemplo, né, que nem você falou, você fez a conta tradicional, deu 4,8, pelo amor de Deus, você vai ter que tirar da seringa lá 4,8. Você não vai fazer o arredondamento nem para mais nem para menos, porque você está jogando o medicamento original fora,
tá? Então tá correto, né, Tá prof? correto. Ah, Tá mas bom. e se deu 4,8 na rediluição? Eu vou fazer 4,8. Entendeu? Sim. Tá. Ô, Sim, professora, Eu sabia que essa aula ia dar um monte de pergunta. Fala. professora, a única coisa que eu fiquei na dúvida é sobre essa miligramagem conhecida. Como assim? Aquela hora lá que você falou assim, quando a miligramagem é conhecida, Quando a miligramagem é conhecida, é isso daqui, ó. Quando você tem, né, a miligramagem por ml, tá? Eu tá. tenho a miligramagem conhecida, então ela tem, ó, 120 miligramas em 4 ml. Mas eu tenho medicamentos que ele vai me dar a miligramagem por 1 ml. E é isso que eu preciso, ó, porque aqui, ó, eu tive que converter, né? Tive que transformar, na verdade, a medicação para 1 ml, certo? Então eu tenho que converter isso daqui, obrigatoriamente, tá? Para poder eu trabalhar com 1 ml, mas né, um exemplo, ó, essa daqui, ó, ele já me dá a miligramagem conhecida. Ele diz para mim que essa ampola aqui, ó, ela tem 240 miligramas por 10 ml, mas que dentro dela eu tenho 24 miligramas para cada 1 ml. Então eu não preciso fazer a conta para descobrir quanto tem para cada 1 ml. Por quê? Porque ele já está me dando, Tá, obrigada, professora. tá? Mais alguma dúvida? Eu sei que vocês terão dúvidas, gente. Por isso que eu falo, a próxima aula, ela é para correção, é para retirada de dúvida, é para tudo, tá? O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, a apostila, eu não lembro qual é a página da apostila, porque para mim não está aberta aqui. 191, pro. 191. Tem quantos exercícios? Tem 8 exercícios. Tem 8 exercícios. Vocês não precisam fazer os exercícios hoje, não precisam me mandar hoje, não é para me mandar os exercícios. Não é para você falar assim, ah, tá certo, tá errado. Eu não lembro quem foi que me mandou, foi a Aline ou foi a Ruth, foi uma das duas. Né, os exercícios foi assim. Foi eu, Foi prof. você, né, Aline? Meu saco. Você viu aí se tá certo, se tá errado? Sim, agora sim. Tá. Agora tá certo. Então, assim, o que eu falei para a Aline foi o seguinte: eu não vou olhar seu exercício, por quê? Porque eu preciso explicar e você precisa entender primeiro qual que é a metodologia do negócio, tá? Porque às vezes a gente pensa que a gente está no caminho certo e a gente está fazendo totalmente errado. Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios. Então, assim, essa aula aqui eu nem sei quanto tempo tem, gente. Eu acho que ela tem aí umas 2 horas. Nem sei se o YouTube vai aceitar. Acho que eu vou ter que cortar a aula em 2 partes. Mas reveja a aula. Veja o primeiro vídeo lá que eu vou postar, né? Que mostra lá como fazer tradicionalmente, né? Olhando, vendo a ampola ser aspirada, a quantidade de medicamento. Perceba como que é feito, tá? Tenta fazer no caderno. O da apostila, vocês vão ver que eu acho que só tem um que a miligramagem é para 5 miligramas, se eu não me engano, tá? É para 5 ml. O restante, a dosagem é conhecida. Então, praticamente você vai fazer a primeira conta e a segunda conta. Mas preste atenção no que eu estou te falando. Você só vai fazer a rediluição lá na apostila, você vai fazer aplicar a primeira conta e a segunda conta para todos, tá? Mesmo que a quantidade seja aspirável só para você treinar. Mas numa realidade, num dia a dia, se a quantidade, se você fizer o medicamento e você viu lá na tradicional, na conta tradicional, deu 0,2, 0,4, 0,8, né? Você sabe que você consegue pegar isso, então você não precisa rediluir, ok? Mas deu 0,15, 0,35, 0,66, você tem que aplicar a rediluição, obrigatoriamente. Eu não posso arredondar, tá? Lá na apostila vocês vão ver que vai ter vários exercícios que vai dar 0,2, 0,6, 0,8, mas eu quero que vocês apliquem a rediluição. Mostre para mim como que você vai aplicar a rediluição. Geralmente vai ser 2 contas para todos, tá? Mas a partir do momento que você entende isso, você consegue fazer. Fica muito mais fácil, tá bom? Certo? Ok. Antes de acabar a aula, só um recado. Deixem o nome de vocês, por favor, lá no grupo, tá? E, gente, entra no fórum. Eu não sei se eu subi essa aula pro fórum. Acho que eu não subi essa aula pro fórum ainda.
Mas no final de semana, quando vocês tiverem um tempo, entrem no fórum e coloquem lá a presença, mesmo que seja retroativa, tá bom? Das aulas que vai estar especificada lá, porque eu não lembro qual foi o número da turma que eu coloquei, eu acho que eu coloquei como 203 só. Eu vou recorrigir para colocar todas as turmas para vocês entrarem e colocar lá a sua presença, tá? Não esqueçam disso, é obrigatório. Ai, começou o soluço de novo, o inferno. Perdão, gente, eu vou cortar essa parte. Então, assim, façam isso para vocês não se perderem. Façam os exercícios, né? Deixa eu cortar aqui o vídeo.